Sejam muito bem-vindos a mais um evento do movimento Todos pela Construção, uma realização da Eto Soluções, ABCP, Construliga, SNIC e Sebrae. Hoje nós vamos receber aqui, já agradecendo com muito carinho, a presença da Elza Nakakura, da Log Engenharia. A Elza, ela é matemática, engenheira química, tecnóloga, mestre em construção civil e uma sumidade no cimento. É praticamente um patrimônio histórico da ABCP. Então, eu, Érica, que sou da ABCP, tenho muito prazer em convidar a Elza aqui para receber o carinho de vocês também. Vamos lá, Elzinha? Bom dia. Obrigada, Érica. Desse jeito eu fiquei até constrangida, mas obrigada pelo convite aqui de participar. Fico muito feliz em estar dentro desse movimento aí, Todos para a Construção. E a gente vai falar hoje sobre racionalização do revestimento de argamassa. Fazendo aqui uma entrada, a gente vai abordar ali toda a evolução do sistema, como isso vem acontecendo, partindo do convencional, preparo, transporte e aplicação. Em cada um dos quesitos, o que a gente tem, né, como uma melhoria. A gente vai falar um pouquinho de qualidade dentro do sistema, a produtividade, a diferença entre o convencional e o projetado, né? Quais as tipologias que a gente tem do sistema de projeção, a escolha, como que a gente faz essa escolha, né? E dentro de uma implantação do sistema escolhido, né, quais são os itens, né, de planejamento, treinamento, né? O foco sempre é racionalização, né? Racionalização como ação, né, de otimização dos recursos que a gente tem, seja ele humanos, de materiais ou equipamentos, né, sempre ficando ali no tripé, né, que a gente gosta de falar, tripé, qualidade, produtividade e custo. Se a gente não consegue atender isso, a gente não consegue viabilizar lá as soluções, né. Então, começando aqui, a gente imagina fase 1, 2, 3, 4 e 5, entendendo fase 1 como convencional, e o que a gente tem como opções, né, como uma melhoria no preparo, uma melhoria na mistura, uma melhoria no transporte e uma melhoria com relação à aplicação, né. A fase 1, a fase convencional, aquela que todo mundo conhece, que é a argamassa preparada na obra. Na argamassa preparada na obra, a gente tem os 3 materiais, né, cimento, cal, a areia, principalmente, uma areia que a gente recebe ela úmida, né, sem muito controle com relação à granulometria, a gente precisa de um preparo, né, nessa areia, a gente sempre vai precisar peneirar essa areia para tirar os grãos maiores, para não comprometer o acabamento do nosso revestimento. A nossa dosagem com relação ao agregado é sempre em volume, né? A mistura é feita em betoneira. Hoje a gente tem argamassadeira, a gente vai falar um pouquinho mais para frente da argamassadeira, mas a gente convencionalmente usa no central de mistura as betoneiras, né? Betoneira, lembrando que é um equipamento para mistura de concreto, ela tem uma característica da mistura via tombo, né? O concreto tem os agregados graúdos, que por conta da gravidade, ela cai e aí sim acontece essa mistura. No caso da argamassa, a gente tem algumas restrições com relação ao seu uso, porque a argamassa ela é um material mais coeso, e pelo fato dela ser coesa, ela acaba aderindo na parede da betoneira, e o que a gente acaba fazendo para que possa ter essa mistura? A gente coloca mais água, né? E às vezes esse excesso de água proporciona uma argamassa, né, com uma segregação, uma exudação maior do que poderia se estar fazendo, né? E essa exudação pode comprometer também, criando fissuras ou retrações maiores, né?
Após a mistura, a gente transporta, né, nessa condição convencional, essas argamassas úmidas, frescas, em jiricas, né, via guincho. Então, existe o transporte horizontal e o vertical, e aí finalizando a aplicação manual, né? E aí, no quesito preparo, o que a gente pode melhorar, né? Como que a gente pode otimizar e melhorar, ter uma qualidade melhor com relação ao preparo da argamassa. Então, a gente tem as argamassas industrializadas, as argamassas dosadas na indústria, né? Como que isso é feito? Com relação aos agregados, a gente tem uma uniformidade com relação à granulometria, porque sempre vai, no primeiro momento, o agregado vai ser seco, depois vai ser classificado nas várias peneiras, nas várias granulometrias, e daí a gente vai compor para que a granulometria em todos os lotes sejam a mesma granulometria. A dosagem é feita em massa, né? Então a gente não corre o risco dessa coisa do volume, e depois a gente faz essa homogeneização e a entrega é feita em sacos, né, ou em silos, né. E aí, essa argamassa industrializada em saco, a gente tem a questão do transporte, né, desses materiais que a gente pode levar para o andar, né, em vez da gente misturar no térreo, a gente pode levar esse material para ser misturado no andar. Nessa questão do transporte, da otimização do transporte vertical, a gente pode até fazer uma comparação com relação à argamassa preparada na obra, que é transportada por jirica. A jirica normalmente tem 125 litros, então a gente está carregando em torno de 250 litros de argamassa preparada pronta. E se a gente, no mesmo guincho, no mesmo elevador, tenha uma capacidade de 800 quilos, eu posso transportar 800 quilos da argamassa industrializada ensacada. Isso equivaleria a 500 litros. Então, eu já otimizo esse tempo de ciclo do elevador ou do guincho em 100%. Então, usar uma argamassa industrializada, eu tenho que ver todo o seu potencial de otimização dentro do sistema, porque eu também não posso pegar uma argamassa industrializada e levar na condição da convencional. Então, ok, a argamassa industrializada é mais cara, e uso no sistema convencional, realmente eu perdi essa vantagem da argamassa industrializada. Então, eu tenho que, além de ter essa qualidade da argamassa industrializada, que ela já vem preparada, dosada, eu tenho que saber como eu devo utilizar dentro da obra. Eu não posso substituir simplesmente a argamassa preparada na central de mistura da dosagem, simplesmente substituir com a argamassa industrializada. Não, eu tenho que repensar como eu vou usar essa argamassa industrializada na minha obra. Sendo que o fato de eu ter usado uma argamassa industrializada, eu já reduzo o número de operadores que eu vou trabalhar no sistema. Então, no convencional, quando eu preciso do preparo da areia, eu preciso do transporte da área de armazenagem para a central de mistura, e da central de mistura até ao andar, esse número de operários fica reduzido porque eu acabo usando a argamassa industrializada no andar com um único operador de mistura. Então, esses cálculos, elas devem estar sendo considerados no momento que você vai fazer essa viabilização do uso, né, de um único item, que é a argamassa, né, do quesito preparo, né. E aí, numa terceira fase, a gente tem a questão da mistura, né. As argamassas industrializadas, elas são dosadas de modo que ela tenha um desempenho,
né, melhor, e por conta disso, a gente também faz uso de aditivos, né, aditivos retentores de água, aditivos incorporadores de ar, e essa melhoria também faz com que essa argamassa seja mais coesa. Se eu tenho algum problema com relação à mistura da argamassa convencional na betoneira, que ela já convencional já é coesa, e a betoneira não proporciona essa homogeneidade, imagine usar, então, uma argamassa industrializada, né, que ela é muito mais coesa, trabalhar numa betoneira. Então, as argamassadeiras, né, vêm aqui para resolver esse problema de homogeneização, de mistura desse material. Porque as argamassadeiras, elas têm uma energia e uma forma de mistura de forma que eu tenho essa homogeneidade dentro dessa massa, né? Das argamassadeiras, a gente tem dois modelos, né? Uma embatelada, né? Que você coloca a quantidade de água e leva um tempo de mistura e descarrega. Ou a gente tem as argamassadeiras contínuas, né? E a gente coloca a argamassa anidra e tem uma entrada de água, tem um misturador num canhão, e aí ele sai continuamente uma argamassa já misturada, né? Fresca. E com relação a transporte, né? Transporte, seja ele horizontal ou vertical, vem assim aí a era das bombas, né? Das bombas, a gente tem bombas tipo pistão, né? Ou bombas tipo rotor extrator, né? E cada uma delas tem a sua capacidade, né, de transporte e tem a sua tipologia dentro de um sistema de projeção. A gente vai dar uma olhadinha a isso mais para frente, né? E aí, com relação à aplicação, né? Com relação à aplicação, a gente tem aqui uma aplicação manual, né, que a gente vai falar um pouquinho com relação a essa aplicação manual, né, versus uma melhoria, né. No primeiro momento, a gente tem uma melhoria da projeção em caneca, né. Essa projeção em caneca, ela não é 100% contínua, mas ela tem uma manutenção de energia ao longo do tempo. Então, é diferente da manual, né, que a energia depende do operador, a projeção, a de canequinha, ela tem uma energia constante, né? Não uma aplicação contínua, mas a energia constante. E depois a gente tem, então, a projeção contínua, né? A projeção contínua, ela permite, né, uma aplicação contínua da argamassa com uma energia contínua. E aí, isso tudo leva a uma qualidade com relação à extensão de aderência, uma coisa que a gente fala muito, né? Extensão de aderência, né? No primeiro momento, aquela aderência inicial, né? Que a argamassa fresca vai fazer no seu substrato. Então, no caso da aplicação manual, o que acontece? Acontece que existe, né, em cada uma das chapadas, regiões de maior energia e numa periferia uma menor energia de contato. E, eventualmente, entre as chapadas, existem os vazios, né? E que ela é muito bem vista, né, ou identificada quando a gente faz o ensaio de aderência. E no caso da projeção, seja ele de canequinha ou projeção contínua, né, a gente tem essa adesão inicial em toda a sua área, né, e com a mesma energia. A gente tem aqui os dados a título de ilustração, um trabalho que foi feito dentro de Belo Horizonte, né, dentro de vários painéis e em várias formas de aplicação. E a gente vê aqui claramente, né, que a energia mecânica, seja ele de canequinha ou projetada, ela tem maior resistência, aderência e menor dispersão.
enquanto que no sistema de aplicação manual, a gente tem menores resistências e maiores dispersões. E justifica-se essas maiores dispersões porque a gente não sabe exatamente qual é o ponto onde vai se fazer o ensaio. Então, eu tenho pontos de maior resistência e pontos de zero resistência. E esses valores é que levam uma dispersão maior, chega até nesse experimento de 50%, 64%. Então, aqui são os sistemas de canequinha, de bomba, bomba, canequinha. Então, essa série aqui, né, uma série de aplicação mecânica, né, apresentando maiores valores, menor dispersão, e essa série aqui de aplicação manual, com menores resistências e maior dispersão. Ainda falando um pouquinho da questão da energia do pedreiro, a gente sabe que os dias da semana interferem no humor do pedreiro. Entre pedreiros também existe capacidades de energias diferentes, e durante o dia também tem uma energia diferenciada, seja uma parte da manhã e a chapada da parte da tarde, ele pode ter resultados diferentes. Né? Com relação à sequência, né? Uma coisa que a gente foca muito é a questão da produtividade com relação às aplicações, né? A produtividade aqui medida com relação somente à equipe de aplicação foi feita, né, dentro de um grupo de trabalho que envolveu fabricantes de argamassa e fornecedores de equipamentos de projeção, e fizemos aí um monitoramento de 14 obras, né, e essas 14 obras contemplaram aplicação manual, aplicação projetada, a manual interna e externa, a projetada em vários sistemas de projeção. Então, assim, as variáveis foram N variáveis. E chegamos a alguns resultados, né? É muito bom, né? Então, a gente chegou numa situação ótima, né? Seja ele na manual, né? Ou da projetada, de 14 metros quadrados por dia por homem, que na verdade é 0,58 homem-hora por metro quadrado, né? Que é o que a gente usa, né, como RUP, mas transformando aqui, né, numa outra linguagem, né, 14 metros quadrados dia homem, para manual, numa situação ótima, e a gente tem na projetada 35 metros quadrados dia homem, seria 0,23 homem-hora por metro quadrado, que foi um aumento de 150%, né, isso já leva, né, aquela sensação que realmente o sistema projetado, ele tem um potencial, né, muito grande. Só que também foi verificado, né, que existe N variáveis para a gente chegar nessa produtividade, né. São coisas que a gente acha assim, nós vamos inserir um sistema e nós vamos resolver nosso problema, e não é bem assim, né. Então, a gente aqui imagina numa situação dos dois extremos, né, a gente tem vários itens, né, de melhoria, em cada um dos itens, seja ele preparo, transporte e aplicação, a gente não precisa otimizar todos os itens, mas aqui numa situação do convencional para um sistema, né, super racionalizado, né, e mecanizado, a gente tem aqui, então, no convencional, a gente já falou, tem cimento, areia, cal, né, 3 produtos que você precisa ter um controle de recebimento, você precisa ter um controle de armazenamento. No caso da dosagem da argamassa, eu preciso de um preparo da areia, eu preciso quantificar esses materiais, e com relação à areia em volume, né, e precisa-se de muito mais controle nesse momento, né.
E aí, nesse momento, a gente acaba substituindo aqui a argamassa industrializada. As misturas pode ser em betoneira, argamassadeira, no convencional, e na projetada a argamassadeira. No transporte, a gente precisa, né, visualizando lá, a partir da central de mistura, a gente precisa do transporte horizontal, depois o vertical, e a aplicação é manual. E daí a gente enxerga aqui que nós vamos substituir, né, essa fase aqui, ela deu uma desconfigurada, mas essa fase de recebimento de material e dosagem da argamassa, pela argamassa industrializada, um único material, né, que a gente já tem todos esses itens controlados e ela pode ser entregue em sacada ou em silo, né. E aqui a forma de mistura é argamassadeira, e aí essa parte de transporte e aplicação vai ser substituída, então, por um equipamento de projeção que contempla argamassadeira, bomba e projeção, né. E aí, com relação a esse sistema de projeção, a gente encontra no mercado, e a gente conseguiu, assim, de uma forma, nesse grupo de trabalho, identificar essas diferentes, né, sistemas. E esses sistemas, eles foram identificados como central misturadora fixa, central misturadora portátil com material ensacado e central misturadora portátil com abastecimento por bombeamento via seca. No caso da central misturadora fixa, a gente tem uma bomba, né, de maior capacidade com relação à altura, e ela fica no térreo, né. Eu posso ter, dependendo da altura e da situação, eu posso ter uma bomba tipo pistão ou uma bomba rotor e extrator, né. E ela fica alocada aqui no térreo, né. Eu posso receber o material via silo ou via ensacada, misturada, e aí ela é bombeada até o local da projeção, né. E ela chega exatamente, eu não tenho nenhum contato, né, nesse processo. Então, o material sai do silo, cai direto na argamassadeira, cai direto na bomba e sai no bico da projeção, na superfície onde eu estou fazendo o meu revestimento, né. Com relação à central misturadora portátil, ou a outra central misturadora portátil, é que esses equipamentos são menores, né, o portátil, né, então eu posso locar esses misturadores, essas bombas, no andar, né, e em função do planejamento e da capacidade da bomba, eu posso colocar a bomba a cada 2, a cada 3 andares, de forma que eu atenda 2 andares acima, 2 andares abaixo, e que, com relação ao material ensacado, eu ainda necessito de um transporte vertical com relação a esse material ensacado até o local, mas eu tenho uma facilidade, eu posso ter um controle maior, né, numa situação mais próxima, né, de ser utilizado esse material. Com relação à central misturadora portátil, com abastecimento com bombeamento via seca, é que eu elimino essa parte do transporte vertical com um transporte, né, via bomba, né. Então, o que acontece? Eu tenho material que vem em silo, e esse material anidro, ele é bombeado e cai diretamente no misturador, no andar, onde ele vai ser aplicado, né. Então, aqui eu tenho ali as 3 condições, né, disponíveis que a gente tem aí no mercado para o sistema de projeção. Cada uma tem sua tipologia. E aí eu tenho essas várias opções, essas várias melhorias, né,
do mercado, e eu estou ali, tenho que decidir qual deles eu vou utilizar na minha obra. E para isso, eu preciso, né, necessariamente fazer essa análise. Quais, né, os itens, quais são as variáveis que vão interferir ali na minha escolha. Eu preciso saber a tipologia da obra. Qual é essa área, né, que eu vou revestir? Né? Qual vai ser a área construída? Qual é a distância, né? Se a bomba, como é que essa bomba vai funcionar? Como é que essa distância tem que ser alcançada, né? Qual é o número de unidades? De repente, quantas torres eu tenho nessa obra, né? Que tipo de estrutura, né? Ou alvenaria, eu tenho uma obra reticulada, eu tenho uma alvenaria estrutural, né? Então, são características diferentes que eu vou revestir. A gente sabe que a alvenaria estrutural, né, tem uma garantia que a espessura vai ser menor, né? Então, com a espessura menor, eu vou ter uma produtividade maior, com certeza, independente de se eu uso projeção, se eu uso manual, mas ele vai ser maior do que um sistema reticulado, onde eu tenho uma variação de espessura ao longo dessa empena, né? Sendo que eu tenho a estrutura de concreto, a alvenaria, eu posso ter um dente ali aqui, então isso tudo vai comprometer minha produtividade. Preciso saber também qual é o revestimento final que vai ter essa fachada ou internamente, né, para eu ter ali a escolha, né, do sistema que eu vou usar. Eu tenho também saber canteiro, né, por exemplo, eu vou fazer minha central de mistura onde eu não tenho espaço, então eu já não tenho área suficiente, então eu tenho que decidir o que é que sistema é mais favorável para utilização no meu canteiro, né? Área disponível de estoque, almoxarifado, disponibilidade de acesso, é uma coisa que você tem que ter isso muito claro, né? No momento que você está fazendo, até mesmo quando você está fazendo o projeto de canteiro de obra, você já tem que saber, né, tudo que vai ser envolvido, todos os sistemas que vão ser envolvidos nessa obra. E é nesse momento que, de repente, você tem que definir, por exemplo, onde é que você vai colocar o silo, se, por exemplo, você for trabalhar com silo, né? Qual é o local do silo para poder distribuir a sua argamassa em toda a obra, né? Facilidade de acesso, por exemplo, como é que o caminhão, né, se for em silo, o graneleiro que vai trazer essa argamassa anidra, vai entrar ou vai acessar para poder carregar esse silo. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Quais são os equipamentos disponíveis na obra, né? Eu preciso saber também para definir, né? Por exemplo, um balancinho cremalheira, né? Eu vou ter um balancinho cremalheira para aumentar a minha produtividade, ou eu vou trabalhar com um balancinho leve, né? Em condições de balancinho leve, qual é o melhor sistema que eu vou a partir desse equipamento, né? E as argamassas, né? As argamassas, eu tenho que visualizar o fornecedor da argamassa, se ele vai poder fornecer a argamassa compatível com o sistema que eu estou escolhendo, né? Se é um sistema tipo canequinha, se é um sistema tipo aplicação manual também, ou se é bombeado, tem características e reologias diferentes nas argamassas, principalmente as que vão no sistema bomba, né? Todo mundo tem trauma com relação a transporte via bomba, porque a primeira coisa que vem à mente é vai entupir a bomba, né? Mas vai entupir a bomba por quê? Porque a argamassa não foi uma argamassa adequada. A argamassa tem que ser mais coesa, né? Ela tem que ter uma reologia diferenciada. A gente já sabe disso.
porque a gente já conhece concreto. Concreto, quando a gente vai bombear o concreto, a gente não usa aquele concreto, aquele nosso concreto antigo, né, mais pedra, que a gente tinha teor de argamassa muito baixa, em torno de 48, 49. Hoje a gente só trabalha com concreto muito mais argamassado. Por que a gente trabalha com concreto muito mais argamassado? Para ele poder ser bombeado, né? É a mesma coisa na argamassa também. Em umas condições menores, né? O mangote é menor, né? A granulometria do agregado é menor, mas o conceito, né, de bombear, de coesão dessa argamassa, é o mesmo conceito, né? Ele tem uma reologia para que, no momento que eu tenho essa força da bomba, a argamassa vai embora. Por exemplo, numa parada, eu não posso nem imaginar que a minha argamassa possa ter alguma exudação, né? Se eu imagino uma exudação na minha argamassa, no momento que ele vai ficar parado, o que acontece? Eu volto com a bomba, essa pressão vai fazer com que a água que está ali exudando, segregando minha argamassa, ela vai embora e vai deixar um material mais seco, mais rígido. E aí, aquele momento é que a minha bomba entope, né? Então, eu tenho que me preocupar com essas características da argamassa, eu tenho que me preocupar em solicitar esse material, né, para o meu fornecedor, né, para que eu tenha esse produto que não vai comprometer ali minha produtividade ou desempenho. Sim, eu escolhi lá, né, e agora eu vou implantar. Então, qualquer que seja a melhoria, seja ele uma melhoria visando só a questão do preparo para eu ter uma argamassa mais homogênea em todos os seus lotes, né, ou uma implantação de algum sistema de transporte, eu tenho que vir e planejar essa entrada dentro da minha obra, né? Aquela coisa assim, eu comprei tal equipamento, ele vai resolver meu problema de produtividade. Não, eu comprei tal material, não vai resolver. Eu preciso planejar essa entrada desse novo processo, né? Então, a gente tem aqui enumerado, né? Estudo preliminar, que seria exatamente aquilo, né? Qual é a minha obra, qual é o meu canteiro, né? Quais são os recursos que eu tenho, né? Eu tenho que ter clareza, né, no sistema que eu vou usar, se ele é manual, se ele é projetado, quais são esses equipamentos de acesso, né, que eu tenho, aquela questão dos balancins, por exemplo, balancinho leve, balancinho elétrico, né, plataforma cremalheira, né, se isso tudo é possível, né, e como é que fazem essa compatibilização, né, do sistema com esses equipamentos. Como é que eu dimensiono, né, e faço o meu planejamento a partir desses equipamentos, né. Fornecimento de argamassa, né, nessa questão do acompanhamento das 14 obras, né, que a gente levantou produtividade, tivemos resultados muito bons, mas, ao mesmo tempo, quando a gente está levantando essa produtividade, também nós levantamos algumas interferências com relação a esse resultado de produtividade, né? E entre eles foi a falta de planejamento, né? Como, por exemplo, fornecimento de argamassa. Então, a gente solicita esse fornecimento e não espera, por exemplo, a duração do lote, né? Então, por exemplo, quando a gente está pensando em aumento de produtividade, o consumo desse material vai ser maior. E se você não prevê isso e não deixa isso muito claro, o que acontece? Eu tenho uma frente de trabalho, eu tenho uma velocidade maior e, de repente, eu descubro que eu não tenho material para fazer esse trabalho. Então, eu perco a produtividade, não por conta do sistema, e sim por conta do planejamento, né? Outro item importante
são os recursos, né, de água e energia, que também é uma variável que vai impactar em qualquer um dos sistemas, né? Principalmente se você está trabalhando com equipamentos, né? Equipamentos, seja lá um misturador, seja bomba, uma bomba, ela consome uma energia maior, então eu estou lá no meio de um processo de projeção e há uma oscilação da energia elétrica. Eu perco também, né? Então, quando eu estou fazendo lá meu projeto de canteiro de obra, eu preciso saber também a necessidade dessa energia elétrica. Principalmente quando a gente está lá na fase do revestimento, existem muitas outras fases acontecendo nesse momento, que são os acabamentos, e ele vai usar vários equipamentos ali dentro da obra. E quando tudo isso está ligado, eu posso ter uma variação de energia e posso estar impactando lá no meu sistema, né? Tenho que pensar, né, na logística, né, de novo projeto de canteiro, e a rota de trabalho, né? Rota de trabalho, quando a gente está pensando em projeção, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, a gente está trabalhando em equipe, em frente de trabalho, né? Então, eu preciso saber, assim, a cada dia, né, o que cada operador vai fazer e em que área ele vai atuar. Eu não posso chegar de manhã e falar assim, bom, vamos chegar e vamos começar a projetar. Tá, vamos começar a projetar a partir de onde para onde. Então, por exemplo, eu preciso ter uma área maior, para ter uma velocidade maior de projeção, para que eu tenha áreas para outra equipe poder entrar, né? Então, por exemplo, se for o revestimento interno, eu trabalho primeiro nas áreas maiores e depois eu posso ir para um banheiro, que uma área é menor, mas eu já abri um pano muito grande para ter a equipe trabalhando. Então, isso tem que estar muito claro dentro da sua programação de trabalho, né? E, por fim, né, o treinamento. O treinamento é necessário para qualquer implantação, né? Para qualquer trabalho. Treinamento né, o treinamento em todos os níveis, né? Desde o engenheiro, o responsável, o mestre, porque todo mundo tem que saber o que está acontecendo, e principalmente também para quem vai controlar cada uma das etapas, porque eu preciso, né, da liberação de cada uma das etapas de trabalho, né? E treinamento para a minha equipe, né? A minha equipe que vai ali fazer todo o trabalho. A gente traz aqui exemplos de implantação e treinamento de equipe, o que a gente percebe, né? Não é porque você implantou que vai chegar naquele resultado ideal, né? Tipo assim, que lá, alguns anos atrás, o pessoal discursava, não, porque a projeção é 50 metros quadrados de homem, né? E todo mundo, né? Não é. Pode até ser que se chegue a 50 numa condição ideal, né? Uma empena de alvenaria estrutural, que eu tenho uma garantia de uma espessura de 2 centímetros, ok, né? Vai projetando, vai dar os 50 metros quadrados, né? Então, a gente entende que não é bem assim, a gente entende que existe uma evolução e um aprendizado, né, na equipe para a gente chegar, né, nessa produtividade ótima, né? Aqui a gente tem uma comparação, né, que seria o convencional, né, que o operador, ele faz todo o trabalho, né, e naquela área onde ele é responsável, ele faz o preparo da talisca, ele projeta, ele sarrafeia, ele desentena, ele faz a finalização, faz o requadro, ele assume todas as tarefas, né. E nessa situação, a gente tem uma distribuição aí de 12 metros quadrados dia homem, né? Mesmo tendo a utilização da projeção, né? E aí, no pedreiro que trabalha em equipe, né, já o novo formato, né, de projeção,
que seria que cada operário tem sua função. Então, eu tenho um que prepara a talisca, então eu tenho um que ele vai abrir, né, a frente de trabalho, um dia até anterior, para que no dia seguinte venha o pessoal, que um vai projetar, né, outro vem sarrafiando por detrás, desempenha, e um outro vai fazer o requadro. E nessa situação, eu teria, então, 20 metros quadrados dia homem, né? Isso é uma comparação. E uma outra comparação que eu achei que é muito legal é que uma mesma equipe, ela trabalhou em 4 obras muito semelhantes, e conseguiu-se uma melhoria em cada obra, né, em tempos diferentes. Então, a primeira obra, ele conseguiu lá 10 metros quadrados de homem, e ele foi evoluindo, né, de 0,78 homem-hora por metro quadrado, para 0,69, para 0,45, para 0,46. Então, olha, teve 70% de aumento de produtividade, né? Por quê? Porque ele veio, aprendeu, na próxima ele melhorou, na próxima ele melhorou, numa melhoria contínua, para a gente chegar aí no nosso objetivo, né? Uma otimização ali de todo o processo, né? Eu acho que eu estou estourando o meu tempo, mas aqui para finalizar, né, implantação do sistema ou implantação de uma inovação, né, a lógica da implantação de uma inovação, seja ele aquilo que a gente acha que é comum, mas que naquela obra específica nunca foi aplicado, né, nunca foi utilizado, por exemplo, nunca ninguém, naquela obra, naquela cultura, não se usava, por exemplo, uma argamassa industrializada. Então, eu preciso, por exemplo, conhecer o sistema, né, aquela coisa assim, não vou substituir só a argamassa industrializada lá na dosagem, vou fazer tudo igual, não, eu tenho que entender aonde eu posso otimizar a partir do momento que eu estou usando essa argamassa industrializada, eu vou conhecer o sistema, eu vou planejar essa implantação, em que ordem, em que treinamento, né, faço, a partir, né, desse conhecimento, desse planejamento, uma análise de viabilidade financeira. Lógico, se o custo não vai atender, não vai adiantar, né? Ninguém vai implantar uma coisa que vai achar que vai sair mais caro, né? Sempre vai ter que ter uma capacitação dos envolvidos, que é a questão do treinamento, a gente sempre vai fazer um controle desse processo, e a gente vai pegar os resultados desse processo para quê? Para daí retroalimentar e começar tudo de novo para ter essa melhoria. E aí a gente vai chegar ali uma otimização de todo o processo. E passei um pouquinho, mas era isso que eu tinha que apresentar. Agradeço aí meu e-mail, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever, que com certeza eu vou responder. Se não responder, eu arrumo alguém para responder. Com certeza não vai ficar sem resposta, certo? Obrigada, Elza. Vou fazer aqui para você algumas questões, tá? Que apareceram aqui no nosso chat. Já sabe, né? Se eu não souber responder, eu vou pedir para alguém os Aí você detalhes. contrata uma consultoria. Vamos lá. No caso de obras residenciais, casas térreas, como argamassas prontas perdem muito quanto ao custo, apesar do ganho de qualidade? Deixa eu tentar entender. No caso de obras residenciais, casas térreas, como argamassas prontas perdem muito quanto ao custo, apesar do ganho de qualidade. Na verdade, eu não sei se eles perdem. Não sei se eles perdem, porque quando você está trabalhando com eu estou entendendo que residência é uma única casa, não Sim. é um condomínio de casas, não é vários, né? Então, eu tenho uma área muito pequena, né, comparado com um condomínio ou uma edificação, mas eu perco pelo fato de eu não saber controlar os materiais que eu estou recebendo, né? Tipo areia, né? Eu vou comprar areia e eu vou comprar no depósito, né? E aí eu compro 1 metro cúbico de areia. Você sabe se você vai receber 1 metro cúbico? Não vai receber, né?
Não vai receber, porque eles vão dimensionar esse metro cúbico em volume, né? E aí vai ter essa perda da areia no meio do processo, né? De transporte, no meio do processo de armazenagem, né? Você vai comprar cimento, vai comprar cal, você não vai ter o controle dessa mistura. Nem sempre esse cimento e cal vão ser para o revestimento. Então, quando você está trabalhando com uma argamassa industrializada ensacada, você sabe exatamente o fim para que você comprou, né? E nesse controle, se você fizer isso, né, na ponta do lápis, eu tenho quase certeza que você vai ter uma economia sim, embora ele seja mais caro. Você precisa fazer esse controle do material ou fazer uma previsão, né, do que esse material preparado na obra pode te trazer. Essa é uma dificuldade também, né? Por falta de conhecimento, você acha que cimento, cal, esses materiais são mais baratos, mas você não sabe qual é o consumo dele para sua obra. Você só sabe os valores dos materiais individualmente, mas preparado você não sabe quanto que custou um metro quadrado. Eu acho que ainda vale a pena, por uma questão até mesmo da perda, né? Porque você sempre vai saber quanto que você vai comprar da industrializada, enquanto que materiais separados você nunca vai saber quanto você vai comprar, nem mesmo quanto você gastou, né? No meio do processo. Estão falando aqui, inclusive, sem contar a qualidade, né? Sim, a qualidade, a pessoa já falou que a qualidade tem outra aqui, Elzinha, que você iniciou uma palestra identificando diferentes etapas de desenvolvimento. Pergunta, o mercado está evoluindo? Quais são os maiores problemas? Olha, o mercado, naquele momento do boom imobiliário, que foi lá até 2015, 2014, quando tinha um aquecimento muito grande, eu acho que começou a se usar muita tecnologia, chegou-se muitas obras em argamassa projetada, né? Porque precisava de uma produtividade maior, tinha um problema de falta de mão de obra, porque tinha muita obra, então acabou se qualificando muito, né, também, precisava-se gente mais qualificada. Mas depois disso, né, houve uma queda, e aí, no momento da queda, no momento de ter mais mão de obra disponível, e aí tem a questão dos cálculos de custo-benefício, acaba que a mecanização, né, que seria a locação de equipamentos, eu acho que ela deu uma esfriada, mas eu acho que aqueles que usaram o sistema e conseguiram quantificar o seu benefício, eu acho que eles ainda continuam usando, só que a velocidade é menor. Da mesma forma que as construtoras tiveram uma redução, a indústria também teve uma redução e o mercado como um todo também teve uma redução de fornecimento desses materiais, né? Mas eu acredito, sim, que toda essa melhoria é necessária, sim, até mesmo para diminuir os custos. Na verdade, eu acho que existe uma falta de capacidade de análise como um todo, né? A gente sempre está calculando material por material, a gente não está calculando o custo do sistema como um todo. Quanto que custa o metro quadrado da alvenaria? Quanto custa o metro quadrado da parede, né? Não é só o revestimento, por exemplo, uma parede bem feita, né? Quanto custa uma parede bem feita? Quanto que custa revestir uma parede bem feita? Quanto que custa a parede pronta, né? Se você fizer essa análise, com certeza a gente vai atrás de um processo mais qualificado, mais racionalizado, operários mais qualificados, né, com um maior nível de treinamento. Eu acho que falta muito essa coisa de capacitação, né, do pessoal para a gente chegar aí a uma racionalização do sistema, a gente sair dessa coisa muito artesanal, né? Inclusive, você acabou respondendo também uma questão aqui, que foi como avaliar os sistemas de produção de revestimentos de fachada com aplicação mecânica e manual de argamassa.
Como que se avalia esses sistemas? Porque na percepção de algumas pessoas, os sistemas de produção de revestimento, eles não têm, assim, aquele desempenho claramente tão superior do que a manual, na percepção, segundo quem questionou aqui. E aí, como se avalia esse sistema de produção? Na verdade, eu tenho que avaliar material, mão de obra e equipamento, né? Dentro do nosso estudo que a gente fez lá, começamos em 2011 e acho que finalizamos em 2014, uma das coisas era ter um sistema que a gente pudesse fazer esse cálculo de viabilidade. E nesse cálculo de viabilidade que nós propusemos, entrava na questão o custo do material, né, todos os materiais, cimento, cal, areia, dosagem, né, a gente precisa saber dosagem, a gente precisa saber, por exemplo, que uma argamassa preparada na obra, quanto de material é utilizado na produção de tantos metros cúbicos, porque se a gente não souber quanto de material eu preciso para fazer 1 metro cúbico, pronto, já nem consigo mais pensar em cálculo de viabilidade. Então, lógico que uma argamassa preparada na obra e uma argamassa industrializada, quanto custa 1 metro cúbico, chega em algumas situações de ser mais que o dobro. Ok, é mais que o dobro. Mas tá, quantos operários são envolvidos no sistema de preparo? Quanto custa esse operário, né? Não é o custo salário, né? Mas o custo de todo. Então, eu recebo R$1.000, mas para a empresa custa R$2.000, né? Ok, então isso eu tenho que levar em conta no cálculo. Quanto tempo eu uso? Quanto tempo eu uso cada um dos equipamentos? Então, eu falo assim, mas o guincho faz parte da obra, né? O custo do aluguel do guincho faz parte da obra. Não, eu preciso dimensionar esse valor, nem que seja, eu uso meio período do guincho, eu uso meio período do operador do guincho, ele está dedicado ao revestimento, então eu tenho que incorporar esses valores no custo do revestimento. Então, eu tenho que ver o passo a passo, a utilização de cada um, né, para quantificar produtividade. Então, eu entro lá com produtividade, eu preciso de 4 meses para execução. Então, nesses 4 meses, quem são os envolvidos, né? Quanto e que custos envolvidos? O encarregado, né? Eu não estou falando nem da parte administrativa, sem colocar a parte administrativa, nós fizemos vários cálculos com os vários sistemas, seja ele convencional, somente a substituição de argamassa industrializada, com os vários tipos de projeção. E, a partir de uma produtividade média, né, a gente chega em valores muito equivalentes em todos os sistemas. Olha que legal. Então, é só uma questão de planejamento de utilização. Tem uma pergunta aqui, ó, como escolher a argamassa para projeção? Quais as características deve atender? Como verifico em campo? Tá, na verdade, não sou eu que vou especificar a argamassa para projeção. O seu fornecedor de argamassa vai te dizer que aquela argamassa serve para aquela bomba, porque nem toda argamassa para projeção serve para todas as bombas. Então, tem um estudo de compatibilidade do fornecedor em dizer, olha, essa argamassa projetada, dita projetada, ela foi especificada, testada e desenvolvida para trabalhar numa bomba tipo rotor-extrator, né? Ou numa bomba tipo pistão. A gente sabe que a bomba tipo pistão, ela tem uma energia maior, então ele aceita mais desaforo do que uma bomba rotor-extratora. Porque também tem a questão dos desgastes dos materiais, né? Então, se, por exemplo, se uma argamassa, ela tiver um atrito maior na questão da bomba rotor-extrator, o que vai acontecer? Eu vou ter um desgaste maior e eu vou também ter que computar esse valor no custo do sistema,
né? Então, eu tenho que ter uma argamassa lá pronta para bomba, para tal bomba. Então, é uma coisa que não é você que vai especificar, e sim o fornecedor do equipamento junto com o fornecedor da argamassa. Tem que ter essa parceria nesse momento que tudo está sendo desenvolvido. Se a gente já tivesse um mercado ali, que todo mundo usasse bomba, todo mundo usasse argamassa industrializada, com certeza a gente teria materiais mais fáceis, né? Mas a gente está ali tudo no meio do desenvolvimento, então tem que ter parceria. Com parceria a gente resolve. Elza, você trata da importância da consistência da argamassa. Nesse caso, qual o percentual de aditivos ou qual seria a granulometria do agregado miúdo? A granulometria a gente tem até algumas coisas assim, porque assim, tradicionalmente, né, a gente usa aquela questão das peneiras lá no convencional, tá? As peneiras, né, de feijão e de arroz, né? A gente usa a peneira de feijão para fazer chapisco, tipo, e a peneira de arroz para fazer revestimento. Então, é uma forma de granulometria, né? A gente não tem, assim, uma granulometria, né? Também não adianta eu falar assim, olha, a granulometria é essa curva aqui, ela tem que ter grãos abaixo da 2,4, abaixo da 1,8, e eu tenho que ter essa curva. A gente não tem isso, né? O que a gente tem é, posso cortar a minha areia, minha composição, a partir da 2,4 ou 1,8 para fazer o revestimento. E a partir do material disponível, eu faço a minha dosagem, né? E o aditivo, ele vem para melhorar e corrigir alguma coisa falha. Por exemplo, incorporador de ar. Eu posso melhorar a parte de finos, eu posso melhorar um pouco a coesão, a plasticidade, né? Mas não existe uma recomendação de tantos por cento de aditivo, que também entra na parte de desenvolvimento de produto. A partir de um dado aditivo, você vai fazer ali as várias dosagens experimentais para saber qual é o ideal, né? Até mesmo um auxílio do próprio fornecedor de aditivo também, né? De novo, né? A gente precisa da parceria, né? Ainda em relação ao agregado miúdo, estão questionando se resíduos de construção e demolição, o que você acha sobre a utilização desse tipo de resíduo? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que é possível, eu acho difícil essa classificação, né? Eu acho assim, que não existe uma homogeneidade, né, desse agregado, se eu tivesse certeza, assim, que todos os lotes teriam as mesmas características, aí é fácil fazer. Mas o problema é que, como é resíduo, e aí resíduo vai em função da obra, da onde foi gerado esse resíduo, depois, como que você vai fazer essa classificação? Por exemplo, você vai colocar num britador, num moedor, e vai passar por uma peneira? Ou você simplesmente vai cortar e vai me mandar com finos? De repente, quanto de finos? Eu posso aceitar um finos de 5%, 10%, 20%, e cada porcentagem desse fino vai interferir na minha dosagem. Então, especificamente para revestimento, não recomendaria. Eu posso usar essa resíduo, né, para fazer uma argamassa de preenchimento, uma argamassa de contrapiso, dependendo da situação de contrapiso, no quesito preenchimento, sem muito comprometimento, eu acho que é uma forma de utilizar esses resíduos, mas não para revestimento. Eu acho que é muita responsabilidade para usar como revestimento. Bom, eu agradeço muito, Elza, a sua apresentação. Tem algumas outras questões aqui, eu acho que pode ser endereçada para o e-mail da Elza. Também questionaram se os slides seriam disponibilizados, então acredito que entrando em contato com ela, isso é possível. Não, sem problema. Agradeço mais uma vez a participação
E nós agradecemos também aqui em nome da Ethos Soluções, da ABCP, da Construliga, do SNIC e do SEBRAE, Movimento Todos pela Construção. E em breve você terá mais um conteúdo aí do 1000 cursos, perdão, aumentei em grande agora, em 100 cursos para a construção civil. Muito obrigada pelo Movimento Todos pela Construção. Até a próxima. Muito obrigada por